Bom dia! Bom dia, Rô! Bom dia! Bom dia! Bom dia, bom dia. Bom dia! Bom dia, Ana, Rosanita, bom dia. Nossa, hoje tá claro aqui, né? Olha, Tá, a luz veio. nossa, você vai falar a mesma coisa. Ah, A luz veio, a luz veio. bom dia, Lili! Bom dia. Ai, ai. Vamos lá, amores. Bom dia! Então, só recapitulando, nós estamos lendo capítulo 12, Isso, sessão 8, e hoje nós vamos ler, né, o parágrafo, acho que é 3, a partir dos 3, né? isso, exatamente. Então a gente está na página 248. Lembrando que ontem a Raquel que trouxe pra gente, que abriu pra gente o livro, então a gente vai fazendo essa sessão aí, conforme a gente vai dando os passinhos juntos aqui nos parágrafos. Hoje a Página gente, então, 248. 248. Então hoje a gente vai iniciar com o parágrafo 3. Essa sessão é muito linda, é a atração do amor pelo amor. Opa, peraí. Pronto. Comentário fixado. Vamos lá, então. Vamos juntos. Se alinhar aqui nesse instante. Receber esse instante agora aqui. Sabendo que nesse instante contém tudo e não importa aí quais são os pensamentos que estejam na sua mente, quais são os sentimentos. Você pode agora, a gente pode agora decidir juntos, olhar para esses pensamentos, para esses sentimentos, para essas sensações, com os olhos corrigidos, com o Espírito Santo, com Jesus. E todas as vezes que a gente olha para qualquer coisa que não seja a paz, através desses olhos da correção, da mente certa, da mente corrigida, da mente que sabe quem é, a gente vai experimentar que esses pensamentos, essas sensações, esses sentimentos não são verdadeiramente nossos. Eles não passam
de uma fumaça que não tem consistência. E se tem consistência é porque nós mesmos estamos dando essa consistência a eles. Então eu posso agora decidir diferente. E me abrir para o que essa mente corrigida tem para me oferecer, para me falar agora. Qual é o pensamento que ela pode me ofertar agora? Então, vamos juntos nessa decisão, experimentar isso através dessa leitura que a gente vai fazer agora aqui. Vamos juntos. Sejam bem-vindos. Quem já chegou por aqui, bom dia. Então, como está fixado aí, a gente está no capítulo 12, seção 8, página 248. A gente vai. Ontem a gente fez a leitura do parágrafo 1 e 2. Lembrando, né, que essa sessão é a Raquel que abriu ontem. E a gente vai seguir com ela até a gente terminar. Então hoje a gente vai receber o parágrafo 3. Vamos lá, então. Nossa. Quando fizeste com que fosse visível o que não é verdadeiro, o que é verdadeiro veio a ser invisível para ti. No entanto, não pode ser invisível em si mesmo, pois o Espírito Santo o vê com perfeita clareza. É invisível para ti, porque estás olhando para outra coisa. No entanto, não cabe a ti decidir o que é visível e o que é invisível. Como não cabe a ti decidir o que é a realidade. O que pode ser visto é o que o Espírito Santo vê. A definição da realidade é de Deus, não tua. Ele a criou e ele conhece o que ela é. Tu que conhecias, esqueceste. E se ele não tivesse te dado um caminho para lembrares, terias te condenado ao esquecimento. Nossa, que coisa mais linda, gente. Não cabe a nós nem distinguir, né, o que é verdadeiro e o que é falso. Nossa, porque a gente está muito confuso, né? A nossa mente, a gente acredita muito e que ela tá dividida. Por isso que a gente precisa da ajuda fora desse sonho, né? Nossa, isso tem estado tanto na minha mente sobre essa ajuda. O Espírito Santo, né? Que simbolicamente aqui falando. Essa ajuda fora desse sonho. Por isso, né? Desenvolver mesmo essa relação de intimidade com esse professor interno, né? Com essa parte da nossa mente corrigida que se lembra quem é, né? Porque a gente aqui dividido
identificado com o corpo, né? Porque todo mundo que está aqui está identificado com o corpo em algum ponto, né? Então, mas o que Jesus está querendo fazer com a gente aqui é esse treino da mente, né? É a nossa mente realmente começar a rodar com um outro professor, né? Então, é esse deslocamento que ele quer fazer com a gente, né? Por isso que é tão importante a gente estar atento, né? Os nossos pensamentos, as nossas sensações. Sensação interna é tão importante. Porque assim, esse sistema de pensamento é muito confuso. Então a gente vai aprendendo, né, a assistir, né? Ontem no encontro que teve à tarde, né, dentro do nosso projeto Caminhando com Olhos do Amor, onde a gente teve um encontro com a Cris, né? A Cris Tenório fez um encontro com o nosso grupo lá. Ele que eu acho que eu falei ontem aqui, né? Se quem tivesse interesse de entrar e tal, sentisse no coração. E ela lembrou, né, de quão poderoso é, assim, né? Ela usou, né, um termo, eu usei muito esse termo, que é sentar no banquinho com Jesus, né? Internamente, assim, é como se você sentasse no banquinho com ele para assistir a sua mente, né? E ele, né, que simbolicamente pode ser ele, né? A gente não importa o que a gente fala, né? Se é Espírito Santo, se é Jesus, cada um pode ser que tenha um nome que familiarize melhor, que comunique melhor com você. Professor eterno, enfim, a luz. O quão é poderosa essa imagem, assim, que a gente pode trazer na nossa mente sobre isso, assim, quando às vezes a gente está com a mente muito turbulenta e a gente pede ajuda porque está muito confuso e se vê sentado num banquinho com Jesus e assistir mesmo, sabe? Como se fosse o tal do telejornal subindo as notícias em formas de pensamento. Assiste. Só assiste aqui comigo. Vamos juntos. Fora do sonho, né? Ele é o símbolo de quem saiu do sonho, de quem despertou desse sonho, de quem escutou uma única voz, né? Então, para poder fazer esse discernimento mesmo, né? Porque cabe a nós. Perfeito, né? É. Nossa, muito lindo. Esse parágrafo é maravilhoso. Ele traz para a gente novamente, né? Ele reforça na nossa mente sobre a visão, né? A visão que a gente acha que a gente enxerga as coisas, a maneira como a gente enxerga as coisas aqui no mundo, né? E depois a visão do Espírito Santo, né? Então, e fala mais uma vez também sobre tá tudo de ponta cabeça, né, na nossa mente, né? A nossa mente está muito equivocada, né? O nosso ego deu um nó na nossa mente. O nosso ego deu um nó em nós, ele nos convenceu, né, de que o mundo que nós fizemos é verdadeiro, e Jesus vem aqui e fala que não, o que você acha que é verdadeiro é falso, e o que é falso, o que você acha que é falso é verdadeiro. Uhum. Então, é muito importante, mesmo que a gente não entenda, né, o que Jesus está falando aqui, mas é muito importante a gente, pelo menos, refletir sobre isso, porque nós vamos começar a perceber que realmente está tudo invertido na nossa mente. Uhum. Então, ele faz uma distinção muito linda sobre a visão
que a gente acha, a visão dos nossos olhos físicos, que a gente acha, como a gente acha que a gente enxerga o mundo, né? E a visão do Espírito Santo, que nada mais é do que a mudança de percepção, né? Então, a visão que nós temos, né, dos nossos olhos físicos é uma visão limitada, é a visão do nosso ego, né, aonde nós vamos enxergar, né, um mundo de devastação, de medo e de culpa. E a visão do Espírito Santo é a visão, né, corrigida do nosso ego, é a visão de uma nova percepção, né, onde o Espírito Santo só vê, né, um pedido de amor ou uma expressão de amor. Então, muito importante, a gente pelo menos refletir sobre isso, mesmo que a gente não entenda, né? E eu achei muito bonito o que ele fala aqui na sentença 4, onde ele diz: no entanto, não cabe. Não, na 3, é invisível para ti porque estás olhando para outra coisa. Né? De novo, por que que é invisível para nós? É invisível para nós porque nós estamos imersos com a nossa visão no mundo, né? E não com a visão do Espírito Santo, né? Então, é isso que a Paty está falando, né? A gente está projetando no mundo tudo aquilo que a gente acha que é verdadeiro e no fundo, é tudo uma ilusão, é tudo falso. Então, para a gente começar a ter a visão do Espírito Santo, nós temos que inverter nossas lentes, né, e virar as nossas lentes internamente, né, para a nossa mente, né? Então, é isso. Acho que esse parágrafo ele traz essa distinção muito grande do que é verdadeiro, do que é falso, né? E os dois tipos de visão, né? A visão que nós achamos que nós temos e que a gente acha que é verdadeira, e a visão do Espírito Santo. Perfeito. Vamos lá então, parágrafo 4. Vamos lá. Devido ao amor do teu Pai, nunca poderás esquecê-lo, pois ninguém é capaz de esquecer o que o próprio Deus colocou em sua memória. Podes negá-lo, mas não podes perdê-lo. Uma voz responderá a cada questão que perguntares, e uma visão corrigirá a percepção de tudo o que vês. Pois o que fizeste com que fosse invisível é a única verdade, e o que não ouviste é a única resposta. Gente, olha que coisa mais linda isso. Ele tá trazendo aqui exatamente o que nós falamos anteriormente. Deus quer que tu voltes a unir-te contigo mesmo e não te abandonou em tua aflição. Estás esperando apenas por ele e não tens conhecimento disso. No entanto, a sua memória brilha na tua mente e não pode ser obliterada. Não é mais passada do que futura, sendo eterna para sempre. Nossa. Nossa. De novo, né, como a Paty trouxe, a resposta, a resposta que é a percepção corrigida do nosso ego é o Espírito Santo, a resposta para tudo. Então, a nossa oração é sempre quando a gente estiver transtornado, equivocado, né, achando que a nossa paz está no mundo, colocando a nossa felicidade no mundo, ou seja, fora da nossa mente, né, nós temos quem vai corrigir essa percepção para a gente, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é a parte da nossa mente que vai corrigir a nossa
percepção do que a gente acha que o mundo vai trazer para nós. E felizmente, o mundo não tem nada que a gente quer. É isso aí, vamos lá. Parágrafo 5. Tu só tens que pedir essa memória e vais te lembrar. Eu vou repetir. Tu só tens que pedir essa memória e vais te lembrar. Todavia, a memória de Deus não pode brilhar na mente que a obliterou e quer mantê-la assim. Pois a memória de Deus só pode nascer na mente que escolhe lembrar e que abandonou o desejo insano de controlar a realidade. Tu, que nem sequer podes controlar a ti mesmo, dificilmente deverias aspirar controlar o universo. Mas olha para o que fizeste do universo e regozija-te por não ser assim. Nossa, isso aqui vai embora tantas ideias sobre o universo, sobre manifestar, controlar. Nossa Senhora Jesus. Jesus, como diz a Michelle, jogou o balde de água assim, ó, para lavar tudo. Nossa, maravilhoso, gente. Maravilhoso. Nós lemos aqui duas palavras, né? Duas vezes a mesma palavra que a gente que não é usual a gente, né, no nosso dia a dia, que é essa palavra obliterar, que nada mais é do que fazer desaparecer, é Uhum. sumir, desaparecer, sumir, né? E a parte, né, acho que esse parágrafo, né, essa sentença que a Paty leu sobre tu que nem sequer podes controlar a ti mesmo, dificilmente deverias aspirar controlar o universo. Nossa, isso aqui dá um encontro. Isso aqui dá um encontro. Só essa Ai, ai. sentença dá um encontro. Uau. Muito Eu vou só trazer aqui porque isso é um assunto que eu gosto muito, porque é um assunto que eu, né, eu quero reforçar muito para mim sobre o controle, né? A gente acha muito que a gente tem um controle sobre as coisas, a gente acha muito que a gente tem um controle sobre as pessoas, sobre o mundo, sobre tudo que está acontecendo na nossa vida. Nossa, gente, meus irmãos, minhas irmãs, nós não temos controle de nada. Pensem bem nisso, tá? A gente não vai se aprofundar muito nisso, né? Porque eu sinto, eu vou procurar uma sessão que vai falar bastante sobre controle e a semana que vem a gente vai mergulhar um pouco nisso, né? Mas a gente não tem controle sobre nada. A gente acha que a gente tem controle sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, mas nós não temos controle sobre nada que acontece no mundo, né? A única coisa que a gente pode fazer é pedir para o Espírito Santo, né? Sempre quando a gente achar que a gente tem controle de alguma coisa, a gente vai perceber que a gente não tem controle disso, né? A única coisa que a gente pode fazer é pedir para o Espírito Santo
o Espírito Santo corrigir a nossa mente sobre essa vontade, né, de querer controlar as coisas. O único controle que a gente tem é sobre o instante santo que acontece agora. E esse controle não está na nossa mão, esse controle está na mão do Espírito Santo. Então, quando a gente não está no agora, a gente está no mundo, no tempo linear. E a gente acha que a gente tem controle sobre o que vai acontecer conosco daqui 1 minuto, daqui 1 dia, daqui 1 semana. A gente fica procurando fazer toda uma programação e a gente vai perceber que muitas vezes tudo que acontece na nossa vida vai acontecer totalmente diferente daquilo que a gente tinha previsto, né? Então nós não temos controle de nada, E nada. muito muito menos do agora. É, O agora está na mão do Espírito é. Santo, não está na nossa mão. E o próprio, essa ideia de controle aqui do mundo, nem na mão do Espírito Santo está. Porque isso aqui não é nada, não há mundo. Não há mundo. Né? O Espírito Santo, ele está na nossa mente, né? E sim, entregando o tempo todo essa lembrança aqui, ó, que a gente leu. Opa, acho que o vento tá aqui, ó. Tu só tens que pedir essa memória e vais te lembrar. É isso. Basicamente é isso, né? Então esse controle realmente, ele não tem como controlar imagens, porque imagens não são verdade. Uma imagem, ela não é verdadeira. Ela é nada. Você pega uma imagem, você não consegue. Você não consegue pegar uma imagem. Quanto menos. Você pode sim ter a ideia de manipular essa imagem. E a força da sua mente é tão grande que você vê mesmo. Só que você está vendo nada. Porque é isso que Jesus está dizendo aqui pra gente. É tudo ilusão. Você pode até achar que você manipulou alguma coisa aqui. Mas é ilusão. Não vai te levar para constância, para paz perfeita, para te leva momentaneamente, mas dali a pouco. Por quê? Porque não tem consistência nada aqui, É, né? Então esse é o lugar da mente que Jesus quer levar a gente e nos manter lá enquanto a gente perambula aqui, né? Nossa, Pri, perfeito. Não, no controle não tem descanso. É isso. Ele quer levar a gente, né, a nossa mente para esse lugar fora do sonho. Por isso esse treino aqui, instante a instante, esse treino do agora, aqui, né? É isso, é fora, fora. E isso só o Espírito Santo pode oferecer pra gente, porque só ele, como ele tá fora do sonho, né? Assim como Jesus e tal. Então, nos levar para fora e assistir, assiste, né? Perfeito, amorzinho. é. Sou eu que leio agora, É, Marta? parágrafo Sei. 6. É, Filho de Deus, não te contentes com nada. O que não é real não pode ser visto e não tem valor. Deus não poderia oferecer ao seu filho o que não tem valor, e nem seu filho poderia recebê-lo. Foste redimido no instante em que pensaste que o tinhas desertado. Tudo que fizeste nunca existiu e é invisível, porque o Espírito Santo não vamos o ver. vê. Tá vendo? O Espírito Santo não vê o mundo, gente. Entretanto, o que ele vê
é Gente, teu, que lindo. para que tu contemples e através da sua visão, da visão do Espírito Santo, a tua percepção é curada. Fizeste com que fosse invisível a única verdade que esse mundo contém. Valorizando o nada, buscaste o nada, fazendo com que o nada fosse real para ti, viste o nada. Mas isso não existe. Cristo é invisível para ti devido ao que fizeste com que fosse visível para ti. Nossa, gente. Uau. Antes da gente entrar aqui, ó, a Mel trouxe algo muito legal, ó. Talvez o nosso medo seja isso mesmo. No fundo, a gente sabe que não temos controle e nos falta confiança. É isso. Perfeito. Perfeito, Tem Mel. uma, Isso tem mesmo. uma lição, acho que é bem no comecinho, que fala, acho que do, ou é tipo 5, 6, 7, 8, alguma coisa assim, que eu estou transtornado e é justamente que a gente está transtornado porque a gente sabe que não é real e a gente quer fazer daquilo real. Quer ver? Aqui. Aqui. A lição número 6, gente. Eu estou transtornado porque vejo algo que não existe. É isso. E aí fala, como assim? Claro que existe, né? E aí é a nossa luta. Por isso que, nossa, Pri, olha aí, ó, sobre o descanso, né? O controle vem de eu querer fazer, olha só, gente, vamos lá. O controle vem de eu querer fazer algo que não existe como se fosse verdadeiro. É por isso que cansa. É por isso que a gente cansa. É por isso que chega, às vezes, na hora do almoço, parece que eu já, sei lá, faz 2 dias que eu não durmo. Só que como assim, né? Por isso que parece que chega o final do dia e a gente tá cansado. E aí a gente põe a culpa no trabalho, põe a culpa no trânsito, põe a culpa, sei lá, põe a culpa, põe a culpa, põe a culpa. E se esquece que o que cansa é o lugar da mente que a gente tá enquanto a gente faz as coisas que faz aqui. E essa ideia de controle, gente, cansa, cansa. Aí a Pri escreveu depressão, ansiedade, tristeza. É igual a cansaço. É. Cansa, cansa. É, a Raquel e a Luciné também trouxeram esse problema de controle, né? Nossa, isso é o nosso ego, assim, né? Levantando a bandeira dizendo que ele é o dono do mundo. É nós mesmos, né? Nossa ideia mesmo de autoridade, né? É, Isso cansa, cansa. nossa, eu sinto, amor, que esse parágrafo 6 a gente deveria repetir ele amanhã Tá, e trazer uma reflexão mais profunda, porque ele é ele é muito muito, profundo. muito É, profundo, vamos, muito profundo, vamos. né? E aí a gente mergulha nisso que ele está falando sobre o nada, a nossa crença no nada e o nosso medo da gente não ser nada. Nossa, Ô, gente, isso dá um encontro lindo, lindo, eu lindo, lindo. vou falar uma coisa pra vocês, que alívio que isso aqui não é nada. Que alívio que Patrícia é nada. Sério, nossa, me traz assim, sabe? Ufa, Jesus, obrigado. Ufa. Olha que lindo isso que nós estamos falando. Nós vamos voltar amanhã para falar mais sobre isso. Na seção 8 ele diz assim, ó, sentença 8 desculpa. Valorizando o nada, buscaste o nada. Fazendo que o nada fosse real para ti, viste o nada. Mas isso não existe. Aí,
Ai, ufa, gente. aí vem aquela sensação de libertação. Nossa. É. Ou não, É isso. é, É, ou não, não. aí tá tudo É, certo, né? Eu fico aqui é, muito animada, mas, entendeu? Tem uma é. animação aqui, tem uma oração, né, gente? Eu não vivo isso, mas tem uma oração para viver isso, assim, essa animação vem disso, sabe? Jesus, eu quero experimentar isso. E eu sei que para isso, sabe, tem, nossa, tem um lugar, sabe, muito aberto aqui que vai usar tudo, sabe? Porque a gente tem muita ideias do que o que para viver isso a gente precisa, sabe? Gente, a gente não precisa de nada. A gente precisa de disponibilidade e entregar tudo que você pensa, que você faz, tudo para ele. E entregar é assim, não é entregar e não fazer mais nada, não. Entrega sua mente enquanto você faz o que faz. Que lembra, o Espírito Santo, ele tá vendo o que tá acontecendo na mente. Então, só que você acha que você tá aqui. Então, vamos se unir a ele. Enquanto você parece que tá aqui fazendo uma live, fazendo um café, trabalhando, gente, não importa. Não importa. Esteja com ele, prestando atenção nas coisas que você acredita, nas verdades, enquanto você faz as coisas. Enfim, gente, não sei, é só uma abertura para isso. Só uma abertura para essa união mesmo com ele verdadeira, né? É isso é se lembrar, isso está disponível, né? Não tem que ser feito nada. Você não precisa mudar nada. É só você chamá-lo e fazer com a sua mente junto com ele. Não importa o que. Ele só quer isso. Ele só quer fazer parte da sua vida para mostrar o que é a vida e que essa não é a sua vida. Uhum. Mas só que para isso ele precisa fazer parte de tudo, gente. De tudo. De tudo, tudo, tudo. Pensa numa coisa que você acha que você faz errado. Esse é o melhor lugar para você chamar ele para fazer com você. Sabe? Alguma coisa que você acha que você faz e que não é legal, que você, sei lá, não sei. Só, só tenta. Uhum. Só tenta. Chama ele. Aquilo que você acha que você tem vergonha, que é vergonhoso, ai, não. Chama. Ele não tá vendo o que você tá vendo. Só tenta, gente. É, É isso, uau. amores. Vambora. Ui! Ai, A Cris escreveu, ó. isso. Nem dá para explicar, né, Paty? Vem do coração, da autoobservação, da entrega e confiança. É isso. A nossa vida se transforma nisso. E, gente, tem uma beleza nisso. E te envolve. E essa comunicação, nossa, Jesus, olha como eu gosto disso aqui. Nossa, eu brinco assim, Jesus, isso aqui me distrairia milênios. Vem junto comigo. Acredito muito que isso é bom, sabe? Mas tá aqui, meu irmão, tem uma ideia de que eu não podia estar aqui, que eu não podia estar gostando disso, porque para ser uma boa aluna eu não posso gostar dessas coisas. Jesus está aqui, ó, mas eu gosto, né? E tá tudo bem, eu sei, vamos comigo. Me ensina que é isso, me ensina que o que realmente eu gosto. Gente, ó, é uma conversa, gente, maravilhosa. Ai, se eu ficar, eu fico aqui falando o dia inteiro disso, gente. Vamos lá, então. Né, amores? Nossa, obrigada por esse encontro hoje. Que lindo. E Nossa, vamos juntos, né? obrigado. Amanhã a gente está de volta para continuar recebendo aí, que parece ser uma sessão. E Uhum. é isso, amores. Obrigada pela presença de vocês. E seguimos. Seguimos com ele, passo por passo. Obrigado, obrigado, pessoal. Um lindo dia.
Um bom sábado para todos. Fiquem com Beijo. Deus. Obrigado, obrigado, Raquel, Cris, Pri, todo mundo, Todo mundo, Lucinéia, muito obrigada. Gabriel, bom dia, Paola. Beijo para todos. Beijo. Obrigado. Tchau, tchau, Tchau. Silvano. Obrigado.